Aleia jacta est. Você sabe o que isso significa? Olá pessoal, eu estou inaugurando um novo quadro aqui no canal, onde eu vou apresentar e comentar para vocês algumas expressões latinas. Eu resolvi fazer isso porque eu sempre gostei dessas expressões, eu sempre gostei do modo como essas máximas condensam uma série de conhecimentos da vida, sabe? Desde conhecimentos filosóficos, políticos, psicológicos, sociais, existenciais, até espirituais. Então eu pensei, por que eu não junto o útil ao agradável e faço vídeos aqui no canal onde eu possa criar um repositório pessoal dessas expressões para depois usar em aula ou alguma coisa assim, e ao mesmo tempo eu compartilho aqui com vocês um pouco do conhecimento sobre essas expressões. Então eu resolvi criar esse quadro e espero que vocês gostem, né? E para começar, nada melhor do que a gente iniciar com a famosa expressão latina aleia jacta est. Literalmente, isso significa o dado foi lançado, mas a tradução mais conhecida que chega até nós dessa expressão é a sorte foi lançada. Dizem que essa expressão surgiu quando Júlio César, no dia 10 de janeiro do ano 49 a.C., cruzou com seu exército o rio Rubicão, localizado no norte da Itália, e que nesse momento ele teria proferido as seguintes palavras gregas, aneripto kibos, ou alguma coisa assim. A pronúncia com certeza está errada, vocês sabem que eu não falo grego, mas a grafia é essa aí que apareceu na tela. Bom, essa expressão, como dizem alguns dos biógrafos de Júlio César, era uma frase muito comum da época e era utilizada principalmente por adeptos de jogos de azar, como por exemplo, no caso aí, os jogos de dados, né? Ao contrário da expressão em latim, aleia jacta est, o original em grego ele não exprimia nenhuma decisão específica, mas sim uma disposição para realizar alguma façanha. Por isso que, muitas vezes, vocês podem encontrar a versão latina mais correta, que seria aleia jacta esto, que significa o dado deve ser lançado. Bom, e por que Júlio César disse essa frase? Vocês podem estar se perguntando, né, nessa ocasião. O que acontecia é que naquela época existia uma lei que proibia qualquer general de trazer as suas legiões armadas para o solo romano, ou seja, nenhum general podia trazer um exército para dentro dos limites da cidade de Roma. Isso acontecia porque o Senado temia a ocorrência de algum tipo de golpe de Estado ou coisa do tipo, né? Só que nesse período, Roma era governada por um triunvirato, que era uma espécie de aliança político-militar formada pelos três homens mais poderosos da época, ou seja, né, Júlio César, Crasso e Pompeu. Enquanto Júlio César estava fora conquistando a Gália, Crasso e Pompeu ficaram em Roma, governando a cidade. Nesse interim, Crasso morre e Pompeu se alia ao Senado, assumindo o poder total de Roma e, de certo modo, traindo Júlio César, né? Quando César finalmente conquista a Gália, ele retorna para Roma para ter uma conversinha com Pompeu sobre o que tinha acontecido e, nesse momento, todos estavam aguardando para ver o que Júlio César faria, se ele deixaria o exército fora dos limites da cidade e entraria sozinho em Roma, ou se ele avançaria com o exército, o que deixaria bem claro quais eram as intenções dele, né? Quando Júlio César cruzou, junto com o exército, o Rubicão, que era o rio que fazia justamente a fronteira entre a Gália Cisalpina e o território romano, isso foi visto por todos como um ataque direto contra o Senado romano, o que acabou desencadeando uma guerra civil que Júlio César venceu um ano depois, uma vitória sobre o seu antigo aliado e agora rival, Pompeu. Embora a expressão aleia jacta est faça uma referência a atos em que os determinantes de uma situação já foram realizados e que nos resta apenas aguardar para descobrir os resultados, como é o caso que acontece quando a gente joga um dado, né, por exemplo, popularmente a expressão ficou associada ao ato de coragem e determinação que são necessários para se tomar uma decisão difícil e crucial perante algum momento ou alguma escolha da vida. Quase como uma decisão de vida ou morte, né? Quando, após tomar uma decisão sobre o que fazer, a gente não pode mais voltar atrás, que foi o caso de Júlio César, que teve que decidir se cruzava ou não o Rubicão, o que ele sabia que seria abertamente entendido por todos como uma declaração de guerra contra Pompeu. Guerra essa que ele poderia morrer ou se tornar, né, o primeiro imperador de Roma, que foi o que acabou acontecendo.
Aleia jacta est. A sorte foi lançada.